Milionário se disfarçou de mendigo para conhecer os pais de sua noiva. Quando entrou pela porta, foi humilhado pelos pais dela. Lucas Donovan caminhava pelas ruas movimentadas do centro de Nova York, vestindo o mesmo casaco simples que usava há anos. Ele gostava de sentir o vento frio no rosto enquanto observava as pessoas apressadas passarem por ele, ocupadas com suas próprias vidas. Para o mundo, Lucas não passava de mais um homem comum. Ninguém imaginava que ele era o dono de um império milionário, construído com suor e determinação, longe dos holofotes. Crescido em um orfanato, Lucas aprendera cedo que as pessoas só enxergam o que querem ver, e era assim que ele preferia, invisível em sua simplicidade. Seu escritório ficava em um prédio alto e discreto, sem nenhum sinal externo de sua grandiosidade. Ao entrar, cumprimentou a recepcionista com um aceno rápido, como fazia todos os dias. "Bom dia, Sr. Donovan", disse ela com um sorriso formal. Lucas acenou de volta, mas estava com o pensamento distante. Ao passar pela sala de Clara Mitchell, sua secretária, ele parou por um instante. Clara estava concentrada em sua mesa, organizando documentos e respondendo e-mails com a eficiência de sempre. Seus cabelos loiros presos em um coque e seus olhos castanhos demonstravam uma seriedade que contrastava com sua doçura natural. "Bom dia, Clara", disse Lucas, tentando parecer casual, embora sua presença ali não fosse necessária. Ela ergueu os olhos e sorriu, aquele sorriso gentil que ele já começava a esperar todos os dias. "Bom dia, Sr. Donovan. Precisa de algo?" Lucas hesitou por um segundo, procurando uma desculpa qualquer para prolongar a interação. "Não, só... Obrigado pelo relatório de ontem. Estava impecável." Clara assentiu, mas algo em seu olhar parecia distante. Lucas notou, mas não perguntou. Ele sabia que ela era reservada sobre sua vida pessoal e respeitava isso. Mesmo assim, ele não conseguia evitar se perguntar o que a mantinha tão fechada. Havia uma leveza em Clara que o encantava, mas ao mesmo tempo, uma barreira invisível que ela mantinha erguida, afastando qualquer curiosidade sobre sua vida fora do escritório. Enquanto caminhava em direção à sua sala, Lucas se pegou refletindo sobre a simplicidade da relação deles. Clara era uma excelente profissional, nunca falhava em seus deveres, sempre dedicada, mas havia algo nela que Lucas não conseguia ignorar. Era mais do que apenas uma colega de trabalho. Ele não sabia dizer exatamente quando seus sentimentos começaram a mudar, mas agora, cada vez que passava por sua sala, sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Ao se sentar em sua cadeira de couro, Lucas olhou pela grande janela de vidro que dava vista para a cidade abaixo. Uma cidade cheia de segredos, assim como ele. Talvez fosse essa a razão de sua fascinação por Clara. Ambos escondiam partes de si. Ele escondia sua fortuna, ela escondia sua história. Uma batida leve na porta interrompeu seus pensamentos. Clara apareceu, segurando uma pasta de documentos. "Desculpe incomodar, Sr. Donovan, mas estes contratos precisam da sua assinatura ainda hoje. Tenho um café marcado com o Sr. Thompson às 15 horas para discutir os termos finais, se puder deixar pronto antes disso." Claro, deixa aqui. Eu cuido disso agora", respondeu Lucas, tentando soar despreocupado, embora sentisse o coração acelerar sempre que ela estava por perto. "Obrigada", disse Clara, deixando a pasta sobre a mesa e se virando para sair. "Clara", Lucas chamou, antes que pudesse se conter. Ela parou e se virou para ele. "Você tem planos para o fim de semana?" Ela pareceu surpresa pela pergunta pessoal, mas respondeu educadamente. "Nada específico, apenas descansar um pouco." Lucas sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. "Que tal jantarmos amanhã à noite? Acho que seria bom relaxar fora do ambiente de trabalho, não acha?" Clara hesitou por um segundo, mas seu sorriso gentil logo voltou. "Acho uma boa ideia, Sr. Donovan. Será um prazer." Lucas assentiu, sentindo uma onda de alívio e excitação. "Ótimo, te mando os detalhes mais tarde." Enquanto Clara saía da sala, Lucas olhou para a porta fechada e permitiu que um pequeno sorriso escapasse. Ele sabia que estava se apaixonando por Clara, mas sabia também que para ela
Ele ainda era apenas seu chefe, um homem comum, sem maiores atrativos além da simplicidade que ele tanto prezava. Lucas queria conhecê-la melhor, descobrir o que a fazia sorrir daquele jeito e, principalmente, o que a mantinha tão distante. Ele estava disposto a esperar, a ser paciente, porque sabia que, no fundo, ela valia o esforço. Do outro lado da porta, Clara respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de pensamentos que a dominava. Ela também sentia algo por Lucas, mas havia segredos que a impediam de se abrir. E esses segredos eram maiores do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. O sábado à noite chegou mais rápido do que Lucas esperava. Ele escolheu um restaurante tranquilo, longe das extravagâncias e dos círculos sociais em que costumava circular como empresário. Queria que Clara se sentisse confortável e sabia que ela não era o tipo de pessoa que se impressionava com luxo. O lugar escolhido era acolhedor, com luzes suaves e uma atmosfera intimista. Lucas chegou cedo, revisando mentalmente o que diria durante o jantar. Tentava controlar a ansiedade, algo incomum para alguém acostumado a tomar grandes decisões de negócios diariamente. Clara chegou alguns minutos depois, pontual como sempre. Usava um vestido simples e elegante que realçava sua beleza natural sem esforço. Ao vê-la atravessar o restaurante, Lucas não pôde evitar um sorriso. Levantou-se para cumprimentá-la, tentando disfarçar o nervosismo. "Você está linda", disse ele, tentando soar casual. "Obrigada", respondeu Clara com um sorriso tímido. "Esse lugar é encantador, nunca tinha vindo aqui." Lucas a conduziu até a mesa, e logo os dois se acomodaram, enquanto o garçom trouxe o cardápio. O silêncio que se instalou entre eles nos primeiros minutos era confortável, mas carregado de uma expectativa mútua. Lucas sabia que precisava ser cuidadoso. Não queria que a relação deles parecesse forçada, mas ao mesmo tempo queria que Clara entendesse que ele estava interessado nela de maneira muito mais profunda do que apenas como sua secretária. "Acho que esse lugar combina com você", disse Lucas, quebrando o silêncio. "Como assim?", perguntou Clara, curiosa. "É simples, acolhedor, sem ostentação, assim como você. Sempre admirei a forma como você lida com as coisas de maneira tão calma e eficiente. Nunca parece estressada." Clara riu suavemente. "Bom, acho que é o mínimo que posso fazer, certo? Manter a calma no meio de tantas tarefas. Além disso, eu aprendi a não me estressar com o que não posso controlar." Lucas percebeu um toque de melancolia na resposta dela, mas decidiu não pressionar. Sabia que Clara era reservada sobre sua vida pessoal, e essa noite não era o momento para forçar confissões. Ele queria que tudo fluísse naturalmente. O garçom voltou para anotar os pedidos e, enquanto Clara escolhia seu prato, Lucas a observava com atenção. Seus gestos delicados, a forma como ela evitava olhá-lo diretamente nos olhos por muito tempo. Havia uma barreira invisível ali, algo que a fazia se manter sempre um pouco distante, e Lucas estava determinado a descobrir o que era. "Então, Clara, você sempre fala tão pouco sobre você. Eu gostaria de saber mais sobre sua vida fora do escritório", disse Lucas, testando o terreno. Clara hesitou por um momento, mas respondeu com tranquilidade. "Não há muito o que contar, na verdade. Eu cresci em uma família simples. Meus pais sempre trabalharam muito para nos sustentar. Não tivemos muito, mas nunca nos faltou o essencial. Acho que é por isso que sou tão grata por tudo que tenho hoje." Lucas assentiu, mas sentia que havia mais nessa história do que ela deixava transparecer. "E seus pais? Como eles estão? Você fala com eles com frequência?" Clara deu um sorriso contido. "Sim, sempre que posso. Eles moram em uma cidade pequena, não muito longe daqui. Vivem de forma simples, como sempre fizeram. Não gostam muito de falar sobre isso, mas a verdade é que estão enfrentando alguns problemas financeiros. Tento ajudá-los quando posso." Lucas percebeu o desconforto na voz dela e decidiu mudar de assunto. Não queria pressioná-la a falar sobre algo tão delicado. "Bom, se precisar de algo, estou aqui. Sabe disso, né?" Clara olhou para ele, surpresa com a oferta generosa. "Obrigada, Lucas, mas meus pais são orgulhosos, sabem? Não aceitam ajuda com facilidade." "Entendo", disse Lucas com um sorriso compreensivo. "Sei bem como é isso.
Mas por favor, saiba que você pode contar comigo sempre. O jantar seguiu com conversas mais leves, e Lucas se encantava mais a cada momento que passava com Clara. Ela era diferente de todas as mulheres que ele já conhecera. Não estava interessada em sua posição ou no que ele podia oferecer, e quanto mais ele a conhecia, mais ele tinha certeza de que queria estar ao lado dela. Quando a sobremesa chegou, Clara, relaxada pela boa comida e conversa, parecia mais à vontade do que no início do jantar. Eu realmente gostei daqui, Lucas. Obrigada por me trazer, disse Clara, sorrindo com sinceridade. Fico feliz que tenha gostado, disse Lucas, olhando diretamente em seus olhos. Eu gostaria que fizéssemos isso mais vezes. Gosto de passar tempo com você. Clara corou levemente, desviando o olhar por um instante antes de responder. Eu também gosto da sua companhia, Lucas. Você é diferente. No bom sentido, claro. O coração de Lucas acelerou com essa simples afirmação. Diferente. Era exatamente o que ele queria ser para ela. A noite estava terminando, mas ele sabia que aquela era apenas a primeira de muitas. Os dias seguintes ao jantar correram tranquilos. Lucas e Clara mantinham a rotina no trabalho, mas o relacionamento entre eles começava a mudar. Pequenos gestos, olhares prolongados e conversas após o expediente marcavam uma nova fase. Lucas sabia que estava se apaixonando, e Clara parecia corresponder. No entanto, o que mais o intrigava era a barreira invisível que ela ainda mantinha, sempre mencionando os pais de maneira vaga e evitando detalhes sobre sua vida pessoal. Ele sabia que precisaria de paciência para quebrar essa resistência, mas estava disposto a esperar. Uma tarde, enquanto Clara revisava contratos em sua mesa, Lucas se aproximou com um sorriso no rosto. Você já me prometeu outro jantar, lembra? Disse ele casualmente. Clara olhou para ele surpresa, mas com um sorriso discreto nos lábios. Ah, é verdade. Então está me cobrando um jantar agora? Lucas deu uma risada leve. Pode apostar que estou. Mas dessa vez quero algo diferente. Que tal me apresentar aos seus pais? O sorriso de Clara vacilou por um momento. Ela olhou para os papéis em sua mesa, como se estivesse tentando encontrar uma desculpa para evitar o assunto, mas sabia que não podia fugir para sempre. Eu não sei, Lucas. Meus pais são meio complicados. Lucas se sentou na cadeira em frente à mesa dela, cruzando os braços, com uma expressão tranquila e compreensiva. Ei, não estou te pressionando. Só acho que, se estamos indo para algum lugar com isso... Ele fez um gesto entre os dois. Seria bom eu conhecê-los, não acha? Clara suspirou sabendo que ele estava certo. Além disso, por mais que seus pais fossem complicados, ela sentia que devia isso a Lucas. Certo, vamos fazer isso. No próximo fim de semana você pode ir lá. Lucas sorriu, satisfeito. Mas havia algo mais em seus planos, algo que Clara desconhecia. Ele sempre fora cuidadoso em suas relações e acreditava que conhecer os pais dela seria uma oportunidade para testar se as intenções deles, e até de Clara, eram tão puras quanto pareciam. Sua fortuna era um segredo bem guardado, e ele tinha uma ideia inusitada para esse encontro. No fim de semana, Lucas decidiu seguir com seu plano. Vestiu-se de maneira desleixada, quase como se fosse um mendigo. Usava um casaco rasgado, calças velhas e tênis desgastados. Queria ser julgado pela aparência. Sabia que se os pais de Clara fossem pessoas boas e simples como ela, sua aparência não importaria. Porém, se houvesse algum indício de interesse ou ganância, ele veria isso logo de cara. Clara o esperava na porta da pequena casa de seus pais, localizada em um bairro tranquilo e humilde da cidade. Quando o viu chegando daquele jeito, ela franziu a testa, confusa, mas não disse nada. Apenas o cumprimentou com um beijo leve no rosto. Você está diferente hoje, disse Clara, tentando disfarçar o desconforto. Lucas sorriu de lado. Achei que fosse um encontro casual. Não queria causar uma impressão errada. Clara riu, mas parecia nervosa. Ela sabia que seus pais eram orgulhosos e podiam ser críticos. No entanto, confiava que tudo correria bem. Ok, vamos entrar. Dentro da casa, Emma e Charles Mitchell esperavam no sofá.
Clara havia lhes falado pouco sobre Lucas, mas quando ele entrou pela porta, seus rostos imediatamente se fecharam. Charles, um homem de postura rígida e olhar severo, o encarou de cima a baixo, e Emma, com uma expressão de desaprovação, cruzou os braços. "Esse é Lucas", disse Clara, um tanto hesitante. "Meu namorado." Charles permaneceu em silêncio por um longo momento, observando Lucas com desdém. Ele finalmente se levantou e olhou diretamente nos olhos de Lucas, com uma expressão que misturava desprezo e autoridade. "Esse é o tipo de pessoa que você está trazendo para nossa casa, Clara", disse Charles em um tom seco. "Um homem que não tem nem o decoro de se vestir adequadamente para conhecer os pais da namorada?" Lucas manteve a calma, observando a reação de Charles e Emma. "Eu queria ser eu mesmo, sem formalidades", respondeu, tentando soar o mais tranquilo possível. Emma, sem esconder a insatisfação, balançou a cabeça em reprovação. "Você é o namorado de nossa filha? Não podemos aceitar que Clara se envolva com alguém assim. Vá embora. Não queremos alguém pobre como você aqui." O golpe foi direto, e Lucas sentiu o impacto. Ele havia previsto uma reação negativa, mas ouvir aquilo em voz alta era uma humilhação inesperada. Clara, em choque, tentou intervir, mas seus pais continuavam a encarar Lucas como se ele fosse uma ofensa à sua dignidade. "Pai, mãe, o que estão fazendo? Lucas é uma boa pessoa, ele..." "Clara", interrompeu Charles, "nós não criamos você para acabar com alguém que mal pode se sustentar. Você merece muito mais do que isso. Queremos que ele vá embora." Lucas, que até então se mantivera calmo, sentiu a raiva borbulhar dentro dele, mas conteve qualquer impulso de retrucar. Sabia que esse era o momento em que a verdadeira natureza dos Mitchell estava se revelando. Olhou para Clara, que estava visivelmente angustiada, sem saber o que fazer. "Tudo bem", disse Lucas com uma calma quase fria. "Eu vou embora." Ele se levantou, lançou um último olhar para Clara, que parecia prestes a chorar, e saiu da casa sem dizer mais nada. Lá fora, o frio da noite o envolveu, mas o que ele sentia por dentro era muito pior. Humilhação, decepção e uma sensação de traição. Clara, apesar de ter ficado ao seu lado, não parecia saber que tipo de pessoas seus pais realmente eram, mas Lucas sabia, e agora ele tinha uma decisão a tomar. O frio da noite parecia mais cortante enquanto Lucas caminhava pelas ruas, ainda com o peso das palavras de Charles e Emma ecoando em sua mente. A humilhação que sentira na casa dos pais de Clara não era algo que ele esqueceria facilmente, mas ao mesmo tempo sua determinação havia crescido. Ele sabia que o que acontecera naquela noite era muito mais revelador do que qualquer outra conversa que poderia ter tido com eles. Eles haviam mostrado suas verdadeiras cores, e agora Lucas estava decidido a usar essa informação a seu favor. Naquela noite, ele chegou ao seu apartamento simples, uma fachada cuidadosamente construída para manter as aparências. Lucas se sentou no sofá, olhando pela janela. Ele sabia que precisava pensar com clareza, sem deixar as emoções tomarem conta. Seus pais adotivos, embora distantes, sempre o ensinaram a controlar suas reações, a nunca tomar decisões impetuosas. Mas desta vez, ele não podia ignorar o que sentia. A imagem de Clara, aflita e impotente diante da arrogância de seus pais, não saía de sua mente. Clara não era como eles e ele sabia disso. Na manhã seguinte, Lucas decidiu agir. Ele entrou no escritório como se nada tivesse acontecido, mantendo sua postura profissional. Clara já estava lá, concentrada em sua mesa, mas Lucas percebeu que ela evitava seu olhar. Ela estava envergonhada pelo que acontecera e Lucas sabia que precisariam conversar em algum momento, mas não agora. Havia outros planos em movimento. Durante o almoço, Lucas encontrou-se com seu advogado, um homem discreto e eficiente chamado Robert Kingsley. Robert sabia quase tudo sobre a vida secreta de Lucas, incluindo sua vasta fortuna e seus investimentos. Ele havia sido um dos poucos que sempre estiveram ao lado de Lucas desde o início, ajudando a construir seu império. "Então, qual é o plano dessa vez?" perguntou Robert, enquanto ambos se sentavam em um restaurante longe do centro.
Parece que você tem algo importante em mente. Lucas respirou fundo antes de responder. Quero investir em uma empresa familiar que está passando por dificuldades financeiras. E quero fazer isso anonimamente. Robert ergueu uma sobrancelha. Isso não é muito o seu estilo, Lucas. Normalmente você gosta de conhecer bem quem está ajudando. Lucas deu um sorriso enigmático. Eu conheço essa família muito bem, Robert. Só preciso manter meu nome fora disso por enquanto. Preciso testar as águas antes de revelar qualquer coisa. Robert o estudou por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Certo, vou fazer isso. Me passe os detalhes da empresa e deixo tudo preparado. Lucas assentiu, satisfeito. Sabia que esse era o primeiro passo de um plano maior. Ele queria expor a verdadeira natureza dos pais de Clara, mas não de uma maneira vingativa. Queria ver até onde eles iriam em sua ganância e, ao mesmo tempo, proteger Clara da influência negativa deles. Sabia que ela merecia muito mais do que o que estava recebendo. De volta ao escritório, Clara finalmente tomou coragem para falar com Lucas. Era quase o fim do dia quando ela bateu levemente à porta de sua sala. Lucas, que estava revisando alguns relatórios, olhou para ela com um sorriso amigável. "Posso entrar?" perguntou Clara com uma expressão hesitante. "Claro", disse Lucas, acenando para a cadeira em frente à sua mesa. Clara se sentou, mas parecia desconfortável. Ela estava claramente lutando para encontrar as palavras certas. "Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu com meus pais. Não foi justo o que eles fizeram. Eu fiquei horrorizada com a forma como te trataram." Lucas a observou por um momento antes de responder. "Não precisa se desculpar, Clara. Sei que não foi sua culpa. Seus pais têm suas próprias ideias e não podemos controlá-los." Clara assentiu, mas parecia ainda mais angustiada. "Eu sinto que eles me decepcionaram. Eu sabia que eles podiam ser difíceis, mas não imaginava que fariam algo assim." Lucas hesitou por um momento, ponderando sobre o quanto deveria revelar. Ele não queria que Clara soubesse dos planos que estava arquitetando, pelo menos não ainda. Às vezes, as pessoas nos surpreendem de maneiras que não esperamos, mas o importante é como nós lidamos com isso. Você não precisa se sentir responsável pelos erros deles. Clara olhou para ele com os olhos cheios de gratidão. "Obrigada, Lucas. Eu só quero que você saiba que isso não muda o que sinto por você." Lucas sentiu uma onda de alívio ao ouvir aquelas palavras. Ele estava preocupado que a humilhação que sofrera pudesse afetar o relacionamento deles, mas Clara parecia determinada a seguir em frente. "Eu também me importo muito com você, Clara, e não deixarei que nada, nem ninguém, atrapalhe o que estamos construindo." Os dois se olharam em silêncio por um momento, e Lucas soube que, apesar das complicações com os pais dela, havia algo de verdadeiro e genuíno entre eles. Mas ele também sabia que precisava resolver a questão com os Mitchell antes de poder seguir em frente com Clara. Nas semanas seguintes, Robert iniciou o processo de aproximação com os Mitchell. Como um investidor anônimo, ele ofereceu o apoio financeiro que a empresa da família tanto precisava. Emma e Charles, desesperados, aceitaram a ajuda sem hesitação. O orgulho que eles demonstraram ao desprezar Lucas parecia ter desaparecido completamente diante da promessa de dinheiro. Lucas, acompanhando tudo de perto, apenas observava enquanto seus planos se desenrolavam. Ele sabia que, em breve, a verdade viria à tona. O jantar de negócios seria marcado e os pais de Clara finalmente conheceriam seu misterioso benfeitor. Lucas estava ansioso por esse momento, não por vingança, mas pela revelação final. Era um jogo cuidadoso, e ele estava prestes a fazer o movimento decisivo. O jantar estava marcado para uma sexta-feira à noite. Emma e Charles Mitchell estavam em êxtase com a oportunidade de conhecer o investidor anônimo que havia salvado sua empresa da ruína. Desde que aceitaram a proposta, as coisas começaram a melhorar para a empresa, e eles estavam ansiosos para selar o acordo e garantir a segurança financeira da família. Clara, por outro lado, estava nervosa. Ela não entendia o porquê, mas algo naquela situação não parecia certo. A súbita ajuda, vinda de um benfeitor desconhecido, a deixava com uma sensação estranha.
No entanto, seus pais estavam tão entusiasmados que ela optou por não questionar. Lucas havia se mantido discreto nas últimas semanas, focando no trabalho e evitando o assunto de seus pais. O relacionamento entre eles se estabilizou e Clara começou a sentir que poderia confiar mais em Lucas. Na noite do jantar, a casa dos Mitchell estava impecavelmente arrumada. Emma estava ocupada na cozinha, preparando o jantar especial para impressionar o investidor. Charles vestia seu melhor terno, ansioso para o encontro. Clara os observava em silêncio, sentindo uma leve inquietação. A ausência de Lucas naquela noite a deixava ainda mais desconfortável, embora ela não tivesse certeza do porquê. Clara, você poderia verificar se está tudo certo com a mesa de jantar? Perguntou Emma, ansiosa. Clara assentiu e foi até a sala de jantar. A mesa estava cuidadosamente arrumada, com a melhor porcelana da família, velas acesas e uma atmosfera elegante. Tudo estava perfeitamente planejado, mas ainda assim algo dentro dela não estava em paz. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Clara se virou rapidamente, enquanto Charles correu para a porta. "É ele!" exclamou Charles, com um brilho nos olhos. Emma veio logo atrás, com um sorriso nervoso no rosto. Quando a porta se abriu, o que aconteceu a seguir foi algo que Clara jamais poderia ter previsto. Lá, parado na soleira da porta, estava Lucas, vestido impecavelmente em um terno elegante. A surpresa tomou conta da sala. Os pais de Clara ficaram estáticos, os rostos demonstrando uma mistura de choque e confusão. "Lucas", disse Clara, quase sem fôlego. Lucas entrou na casa com uma confiança calma, seus olhos encontrando os de Clara antes de se virarem para Charles e Emma. Ele manteve um sorriso controlado, sabendo que aquele momento mudaria tudo. "Boa noite", disse Lucas com a voz firme. "Acredito que estamos todos aqui para um jantar importante." Charles, sem saber o que dizer, balbuciou, ainda processando o que estava acontecendo. Você é o investidor anônimo?" "Sim", respondeu Lucas, sem rodeios. "Sou eu quem ofereceu a ajuda que vocês tanto precisavam." O silêncio na sala era esmagador. Emma, que até então não havia dito uma palavra, finalmente encontrou sua voz. "Mas como? Você não tinha?" Lucas a interrompeu gentilmente. "Dinheiro. Eu sei que foi isso que pensaram na primeira vez que me viram. Naquela noite, me julgaram pela aparência. Decidiram que eu não era digno da sua filha, que eu não era o suficiente porque parecia pobre. Vocês nunca se importaram em saber quem eu realmente era." Clara, chocada, apenas observava a cena se desenrolar. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente e ela sentia uma confusão crescente. "Lucas, por que você fez isso?" ela perguntou, a voz carregada de emoção. Lucas se virou para ela, o olhar suave, mas determinado. "Eu precisava saber quem seus pais realmente eram, Clara. E a única forma de fazer isso era testando-os. Eu sabia que, se me apresentasse de forma humilde, sem ostentar quem sou de verdade, eles me mostrariam suas verdadeiras intenções, e foi exatamente o que aconteceu." Emma, agora vermelha de vergonha, tentou justificar. Nós só queríamos o melhor para Clara. Pensamos que vocês pensaram que eu não tinha valor porque não tinha dinheiro", completou Lucas. "Mas agora, quando o dinheiro está na mesa, de repente, vocês me recebem de braços abertos." Charles, ainda atordoado, passou a mão pela testa tentando entender tudo. "Nós erramos. Reconheço isso. Mas, por favor, Lucas, entenda. Queríamos garantir o futuro de nossa filha." Lucas olhou diretamente para Charles, sua expressão inalterada. "Eu entendo, Sr. Mitchell, mas o que vocês fizeram foi mostrar que se importam mais com o dinheiro do que com a felicidade da sua filha. Eu amo Clara, e isso não tem nada a ver com quanto dinheiro tenho." Clara, que até então ouvira tudo em silêncio, finalmente falou, a voz trêmula. "Lucas, você planejou tudo isso? Desde o início?" Lucas olhou profundamente em seus olhos, desejando que ela entendesse. "Sim, Clara.
Eu precisava ter certeza de que o que estávamos construindo era verdadeiro, sem a influência do dinheiro. Eu sei que você é diferente deles, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Eu fiz isso para proteger o que temos. Clara piscou, processando cada palavra. Ela sabia que havia uma lógica nas ações de Lucas, mas a dor da revelação ainda era difícil de ignorar. Seus pais agora pareciam tão pequenos diante da verdade. A ganância e o preconceito deles haviam sido expostos de forma brutal, e Clara sentia o peso de tudo isso sobre seus ombros. Eu preciso de um tempo para pensar, disse Clara, se levantando abruptamente. Ela saiu da sala sem olhar para trás, deixando Lucas, Charles e Emma em silêncio absoluto. Lucas observou-a partir, seu coração apertado. Sabia que aquela não era a noite que ele imaginava, mas, ao mesmo tempo, era necessária. Clara saiu da casa dos pais sentindo como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. O ar frio da noite atingiu seu rosto, mas ela mal o sentiu. Cada passo parecia pesado, como se sua mente estivesse em um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Ela não sabia o que pensar sobre Lucas. Tudo o que acreditava saber havia sido virado de cabeça para baixo. Caminhando pela rua escura, Clara tentava encontrar alguma lógica no que acabara de acontecer. Lucas tinha planejado tudo desde o início. Ele havia se disfarçado, testado seus pais, e ela, sem saber, havia sido parte desse jogo. Mas, ao mesmo tempo, Clara não conseguia ignorar o fato de que ele fizera isso para protegê-la. Ele queria ver as verdadeiras intenções de sua família. Queria garantir que ela não fosse prejudicada pela ganância deles. Ainda assim, o fato de que ele arquitetou tudo sem seu conhecimento a deixava magoada. Ela caminhou até um pequeno parque, sentou-se em um banco solitário e respirou fundo, tentando acalmar o tumulto dentro de si. Lucas havia sido sincero sobre seus sentimentos. Disso ela tinha certeza. Ele não a tratara como uma peça de um jogo, mas a transparência que ela tanto prezava havia sido quebrada. A confiança que construíram parecia abalada, e Clara precisava entender se poderia superar isso. Enquanto Clara mergulhava em seus pensamentos, Lucas permanecia na sala dos Mitchell. O silêncio entre ele, Emma e Charles era ensurdecedor. O constrangimento estava claro nos rostos dos pais de Clara. Eles se mexiam desconfortavelmente, evitando contato visual com Lucas. Finalmente Charles tomou a palavra. Olha, Lucas, eu admito que cometemos um grande erro. Julgamos você sem saber quem era. Mas, por favor, tente entender nosso lado. Queríamos proteger nossa filha. Lucas olhou para ele, sua expressão calma, mas firme. Eu entendo, Sr. Mitchell, mas o que vocês não perceberam é que, ao tentar protegê-la, acabaram machucando-a. Vocês se importaram mais com o dinheiro do que com a felicidade dela. E isso não é algo que se conserta com uma simples desculpa. Emma, com os olhos marejados, finalmente falou. Nós só queremos o melhor para Clara. Eu sei que agimos mal, mas nós amamos nossa filha, Lucas. Não sabíamos quem você realmente era e cometemos um erro terrível. Lucas suspirou, cruzando os braços enquanto refletia por um momento. Ele sabia que não poderia mudar o passado e não estava ali para vingar-se dos pais de Clara. Seu objetivo sempre fora proteger Clara, e agora ele precisava lidar com as consequências de suas escolhas. Eu acredito que vocês a amam, disse Lucas olhando para Emma e Charles. Mas amor não deve ser medido pelo que uma pessoa tem ou pelo que ela pode oferecer materialmente. Clara merece ser amada pelo que é, e não pelo que o namorado dela pode ter. Emma começou a chorar silenciosamente, enquanto Charles mantinha o olhar fixo no chão, sem saber o que dizer. Lucas os observou por mais um momento, percebendo que, apesar de tudo, eles eram apenas pessoas falhas, movidas pelo medo e pela ganância. Eu não estou aqui para humilhá-los, continuou Lucas com a voz mais suave. Estou aqui porque eu realmente amo sua filha, e eu quero que ela saiba disso, sem que o dinheiro seja uma barreira entre nós. Do lado de fora, Clara ainda estava sentada no banco, tentando decidir o que fazer. A noite estava mais fria e ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seus pensamentos estavam uma bagunça e ela não sabia se conseguiria encarar Lucas
ou seus pais novamente naquela noite. Mas uma coisa era clara para ela: precisava de respostas, e apenas Lucas poderia fornecê-las. De volta à casa, Lucas se despediu dos Mitchell com um aceno rápido. Não havia mais nada a ser dito ali. Ele sabia que o futuro do relacionamento com Clara dependia dela agora. Ele a amava e estava disposto a lutar por eles, mas sabia que a decisão final era dela. Quando Lucas saiu da casa e começou a andar pelas ruas escuras, ele avistou Clara sentada no banco do parque. Ele caminhou em sua direção com cautela, sem querer assustá-la, mas determinado a enfrentar a situação. Clara o ouviu se aproximar e levantou o olhar, com os olhos ainda brilhando de confusão e dor. Lucas parou em frente a ela. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos antes que ele finalmente falasse. "Eu sinto muito, Clara", disse Lucas, a voz carregada de sinceridade. "Sei que o que fiz foi difícil de entender, mas tudo o que eu queria era proteger você." Clara ficou em silêncio por mais alguns segundos antes de finalmente responder. "Eu sei que suas intenções foram boas, Lucas, mas por que não me contou antes? Por que não confiou em mim para lidar com isso junto com você?" Lucas suspirou, sentando-se ao lado dela no banco. "Eu tinha medo, Clara. Medo de que, se você soubesse desde o início, não veria as verdadeiras intenções de seus pais. Eu queria que você visse quem eles realmente eram, sem o filtro do dinheiro." Clara olhou para ele, ainda tentando processar tudo. "E agora? O que acontece com a gente, Lucas?" Ele segurou sua mão com cuidado, seus olhos fixos nos dela. "Isso depende de você. Eu te amo, Clara, e quero que possamos seguir em frente, juntos. Mas eu entendo se você precisar de tempo para processar tudo isso. Eu só quero que saiba que estou disposto a esperar, e que nada mudou no que sinto por você." Clara respirou fundo, absorvendo as palavras de Lucas. Sabia que ele havia agido com boas intenções, mas também sabia que precisaria de tempo para entender completamente seus sentimentos. Havia amor entre eles, mas também havia feridas que precisavam ser curadas. Ela apertou a mão dele suavemente e olhou para o céu escuro, tentando encontrar alguma clareza. "Eu preciso de um tempo, Lucas, para pensar, para entender tudo isso. Mas quero que saiba que eu também te amo." Lucas assentiu, sentindo uma mistura de alívio e compreensão. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquele momento já era um passo importante. Ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Os dois ficaram sentados em silêncio, lado a lado, enquanto a noite avançava. Era um silêncio cheio de emoções não ditas, mas também de esperança. As semanas que se seguiram foram marcadas por um silêncio incômodo entre Lucas e Clara. Eles se falavam apenas quando necessário no trabalho, mantendo um distanciamento cuidadoso, como se ambos precisassem de espaço para respirar. Clara continuava mergulhada em seus pensamentos, processando tudo o que havia acontecido. Ela sabia que ainda amava Lucas, mas as feridas deixadas pela revelação ainda não tinham cicatrizado por completo. O peso do que ele havia feito, embora motivado por boas intenções, a deixava insegura. Ela precisava entender o que aquilo significava para o futuro deles. Lucas, por outro lado, estava impaciente. Ele respeitava o espaço que Clara pedira, mas a falta de clareza sobre o que aconteceria entre eles o corroía por dentro. Ele não se arrependia do que havia feito, acreditando que fora o melhor para expor a verdadeira natureza dos pais de Clara. No entanto, sabia que sua abordagem a afetara profundamente e se perguntava se ela seria capaz de perdoá-lo completamente. Um dia, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe, Emma. A voz de Emma estava mais suave e comedida do que o normal, carregada de um arrependimento genuíno. "Clara, querida", começou Emma. "Eu queria conversar com você. Podemos nos encontrar?" Clara hesitou, lembrando-se de como seus pais haviam tratado Lucas e de toda a atenção que isso havia causado. Mas também sabia que precisava de algum tipo de resolução. Ela concordou em encontrá-la para um café naquela tarde. No café local, as duas se sentaram uma de frente para a outra,
o aroma de café fresco preenchendo o ar. Clara notou que sua mãe parecia mais envelhecida, como se as últimas semanas tivessem cobrado seu preço. Eu sinto muito, Clara, começou Emma com a voz baixa. Eu sei que o que fizemos foi errado. Eu e seu pai estávamos tão desesperados para proteger você que acabamos cometendo um erro terrível. Nós julgamos Lucas sem conhecê-lo, e isso não é desculpa, mas estávamos com medo. Medo de que você não tivesse o futuro que sempre sonhamos para você. Clara ficou em silêncio, ouvindo enquanto sua mãe desabafava. Era raro Emma admitir seus erros, e isso fez com que Clara olhasse para ela de uma maneira um pouco diferente. Eu entendo que vocês queriam o melhor para mim, mas o que fizeram machucou não apenas Lucas, mas a mim também, respondeu Clara, com a voz firme. Vocês me fizeram questionar o amor dele e tudo o que estávamos construindo. E agora eu estou aqui tentando entender o que fazer com isso. Emma abaixou a cabeça, claramente arrependida. Se eu pudesse voltar atrás e mudar o que fizemos, eu mudaria, Clara. Só queremos que você seja feliz, e agora eu vejo que Lucas é um bom homem. Ele fez o que fez por amor a você. Eu só espero que você possa perdoar seus pais, e que não deixe isso destruir o que você tem com ele. Clara olhou para sua mãe, vendo sinceridade em seus olhos. Emma não era uma pessoa má, mas havia deixado o medo e o preconceito ofuscarem seu julgamento. Clara sabia que sua mãe estava tentando reparar os danos, mas o perdão não viria tão facilmente. No entanto, essa conversa já era um começo. Eu preciso de tempo, mãe, disse Clara suavemente. Eu preciso de tempo para perdoar vocês e também para entender o que quero para mim. Emma assentiu, compreendendo a gravidade das palavras da filha. Eu entendo, querida. Só espero que no final você encontre a felicidade que merece. Depois do café, Clara voltou para casa com uma sensação de alívio misturada com incerteza. Ela sabia que seus pais estavam arrependidos, mas isso não apagava o que havia acontecido. Além disso, havia Lucas. Seus sentimentos por ele ainda eram intensos, mas ela temia que a confiança entre eles tivesse sido abalada de forma irreversível. Dias depois, enquanto Clara estava no escritório, Lucas bateu à porta de sua sala. Ele entrou com uma expressão calma, mas havia algo em seus olhos que revelava sua ansiedade. Clara olhou para ele, esperando que ele falasse. "Podemos conversar?" perguntou Lucas de forma direta. Clara assentiu, indicando a cadeira à sua frente. Lucas se sentou e respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. "Clara, eu sei que as coisas entre nós estão difíceis agora. Sei que o que fiz te machucou e eu aceito a responsabilidade por isso. Mas preciso saber se você ainda quer tentar. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança." Clara ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Ela sabia que Lucas estava sendo honesto, mas o medo de se machucar novamente a segurava. No entanto, algo dentro dela lhe dizia que deveria dar mais uma chance. Ela ainda o amava, e talvez o tempo pudesse curar as feridas que haviam sido abertas. "Eu preciso de tempo, Lucas", respondeu Clara, com a voz calma, mas firme. "Eu te amo, mas também preciso aprender a confiar em você de novo. E isso não vai acontecer da noite para o dia." Lucas assentiu, claramente aliviado por ela estar disposta a tentar. "Eu entendo, e estarei aqui, esperando o tempo que for necessário." Os dois trocaram um olhar carregado de emoções não ditas, mas havia algo diferente dessa vez. Era como se ambos soubessem que, apesar das dificuldades, ainda havia uma chance para eles, e dessa vez seria uma construção mais cuidadosa, baseada na verdade e no respeito mútuo. Naquela noite, Clara voltou para casa com uma sensação de leveza. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposta a tentar. O amor que sentia por Lucas ainda estava ali, forte e pulsante. E agora, com a verdade exposta e as intenções claras, eles poderiam começar a reconstruir o que haviam perdido. O silêncio da noite enchia o apartamento de Clara enquanto ela fitava o teto, refletindo sobre a conversa que tivera com Lucas. As palavras dele ecoavam em sua mente, misturadas com as de sua mãe.
Ela sabia que Lucas estava arrependido por ter orquestrado aquela situação sem envolvê-la, mas também entendia que ele fez o que acreditava ser o certo. Ainda assim, a confiança era um laço frágil, e a quebra desse laço entre eles a deixava insegura sobre o futuro. Na manhã seguinte, Clara chegou ao escritório com um sentimento de determinação. Decidiu que não poderia continuar evitando a vida que sempre quis. Ela precisava enfrentar seus medos e reconstruir, tijolo por tijolo, o relacionamento com Lucas. Quando chegou à sua mesa, encontrou uma pequena flor sobre seus papéis, uma camélia branca, simples, mas cheia de significado. Lucas não estava à vista, mas o gesto o denunciava. Clara sorriu levemente e guardou a flor em uma pequena jarra de vidro que ficava ao lado de seu computador. No meio da tarde, Lucas apareceu na sala dela, mas dessa vez ele parecia mais relaxado. Clara o observou por alguns segundos antes de quebrar o silêncio. "Obrigada pela flor", disse ela sorrindo de lado. "Era só um lembrete", respondeu Lucas com um olhar sereno. "Um lembrete de que estou aqui, disposto a esperar e fazer o que for necessário para nós dois." Clara sentiu o peso daquelas palavras, mas havia algo em seu coração que a acalmava. Ela sabia que Lucas era um homem de palavra e, apesar de todos os erros, estava comprometido com ela de verdade. Talvez esse fosse o maior presente que ele poderia oferecer: sua sinceridade. Os dias passaram e, pouco a pouco, Clara e Lucas começaram a reconstruir seu relacionamento. Eles passaram a sair juntos novamente, mas tudo de maneira mais tranquila, sem a pressão que antes parecia cercá-los. Clara havia decidido que queria conhecê-lo de verdade, sem os disfarces, sem os segredos. E Lucas estava disposto a mostrar essa parte de si que tanto havia escondido, não apenas sobre seu passado e sua fortuna, mas sobre seus medos e vulnerabilidades. Em uma noite fria, Lucas decidiu que era hora de compartilhar algo mais profundo com Clara. Eles estavam sentados em um café no centro da cidade, onde o movimento da noite os envolvia, mas não interferia na conversa íntima que estavam prestes a ter. Lucas olhou para ela, sua expressão um pouco mais séria do que o normal. "Clara, tem algo que eu preciso te contar", disse ele, pausando para tomar fôlego. "Eu te falei sobre minha fortuna e tudo o que construí, mas nunca te contei o porquê de eu esconder isso por tanto tempo." Clara olhou para ele, seu olhar calmo, mas curioso. Ela sabia que Lucas tinha suas razões, mas agora queria ouvir diretamente dele. "Cresci em um orfanato", começou ele com a voz mais baixa. "Fui abandonado ainda bebê e nunca soube quem eram meus pais biológicos. Isso no começo não fazia muita diferença para mim. As pessoas do orfanato foram minha família, e lá aprendi sobre a vida da maneira mais dura. Mas quando saí para o mundo percebi como as pessoas são rápidas em julgar pelos bens materiais." Ele fez uma pausa, parecendo se perder nas memórias. "Eu construí minha empresa com muito trabalho, sem nunca esquecer de onde vim. E com o tempo, vi como o dinheiro mudava as pessoas ao meu redor. Passei a acreditar que, se alguém fosse se aproximar de mim, deveria ser pelo que sou, não pelo que tenho. Foi por isso que nunca ostentei. E é por isso que com você eu queria que fosse diferente." Clara o escutava atentamente, sentindo a dor e a honestidade em suas palavras. O Lucas que estava diante dela era vulnerável, alguém que tinha medo de ser amado pelas razões erradas. Ela compreendia agora que seu disfarce não era apenas uma estratégia, mas uma maneira de proteger a si mesmo e o que ele mais prezava. "Lucas", disse Clara suavemente, "eu entendo por que você fez o que fez, e honestamente não te culpo por isso. O que me machucou foi não ter sido incluída nessa decisão, mas agora, ouvindo sua história, vejo que você estava apenas tentando proteger o que mais importa." Lucas olhou para ela visivelmente emocionado. "Você é o que mais importa para mim agora, Clara, e estou disposto a te mostrar todas as partes de mim, até aquelas que sempre escondi dos outros." Clara sorriu, pegando a mão dele sobre a mesa. "Eu quero isso. Quero conhecer você, Lucas, e quero que você me conheça também, sem segredos." Eles ficaram em silêncio por um momento, mas dessa vez era um silêncio confortável,
cheio de compreensão mútua. Havia ainda muito a ser reconstruído, mas estavam no caminho certo. Enquanto os dias passavam, Clara começou a sentir que a conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Seus encontros se tornaram mais significativos e Lucas, aos poucos, começou a falar mais sobre seu passado, sobre o orfanato onde cresceu, os primeiros dias de sua empresa e até os erros que cometera ao longo do caminho. Clara também se abriu, contando mais sobre seus próprios medos, suas frustrações com os pais e como ela sempre tentara encontrar seu próprio caminho sem depender de ninguém. E assim, eles foram se redescobrindo. O Lucas que Clara conhecera como seu chefe se revelou muito mais do que um empresário dedicado. Ele era um homem que carregava cicatrizes invisíveis e, pela primeira vez, estava permitindo que alguém as visse. Clara também mudou. Ela sabia que agora, mais do que nunca, precisava confiar em Lucas. Sabia que não poderia seguir em frente se continuasse a guardar mágoas sobre o que havia acontecido. E, de alguma forma, a cada dia que passava, ela sentia que a confiança estava voltando devagar, mas de forma sólida. O futuro que antes parecia incerto, agora começava a se desenhar diante deles com novas cores, cores que ambos estavam dispostos a explorar juntos. Com o passar dos meses, o relacionamento de Clara e Lucas começou a florescer de uma forma que nenhum dos dois imaginara. As feridas que haviam surgido com os segredos do passado foram lentamente cicatrizadas, e o laço entre eles se fortalecia a cada dia. Os encontros se tornaram mais frequentes, os sorrisos mais genuínos e as conversas mais profundas. Lucas abriu as portas de sua vida para Clara, mostrando-lhe tudo o que antes era um mistério, desde a simplicidade de seu apartamento até o luxo discreto de sua vida financeira. Clara, por sua vez, o recebeu de braços abertos, disposta a seguir em frente e deixar o passado para trás. Mas enquanto as coisas pareciam finalmente entrar nos eixos, um novo desafio surgiu. A empresa dos pais de Clara estava mais instável do que nunca. Mesmo com a ajuda financeira que Lucas providenciou anonimamente, a má administração e os erros do passado os haviam levado à beira da falência novamente. Clara, preocupada, percebeu que seus pais estavam escondendo a gravidade da situação, tentando manter uma fachada de normalidade. Emma e Charles, orgulhosos como sempre, se recusavam a admitir que estavam em apuros. Uma noite, Clara foi até o apartamento de Lucas, carregando consigo o peso dessa preocupação. Ao entrar, encontrou Lucas sentado no sofá, lendo alguns relatórios da empresa. Ele levantou os olhos ao vê-la e percebeu imediatamente que algo estava errado. "Clara, o que houve?" perguntou ele, com um tom preocupado. Ela se sentou ao lado dele, soltando um longo suspiro. "Lucas, estou preocupada com meus pais. Mesmo com a ajuda que você ofereceu, a empresa está piorando e eles estão escondendo isso de mim. Sei que estão orgulhosos demais para admitir, mas eles vão perder tudo." Lucas ponderou por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Sabia que a situação era delicada. Ele queria ajudar Clara e sua família, mas também sabia que seus pais, especialmente Charles, não aceitariam facilmente mais uma intervenção sua, ainda mais agora que conheciam sua verdadeira identidade. "Clara, eu posso tentar falar com eles, mas você sabe que seu pai não vai aceitar outra ajuda minha, certo?" Lucas respondeu com calma, tentando ser realista. Clara assentiu, sabendo que ele estava certo. Charles ainda tinha um orgulho ferido desde a primeira vez que humilhou Lucas, e aceitar mais uma ajuda seria insuportável para ele. "Eu sei, mas não posso simplesmente ficar sentada e assistir enquanto tudo desmorona. Eles são minha família." Lucas pegou a mão de Clara, tentando oferecer algum conforto. "Talvez, se você falar com eles primeiro, eles possam te ouvir. Talvez dessa vez eles entendam a gravidade da situação." Clara ficou em silêncio, refletindo sobre a sugestão. Sabia que seria difícil, mas ela também sabia que precisava tentar. No fundo, ela ainda nutria a esperança de que seus pais poderiam mudar e aceitar a ajuda de alguém que, apesar de tudo, sempre esteve disposto a salvá-los. No dia seguinte, Clara foi até a casa dos pais.
O ambiente ali estava mais tenso do que o habitual, e ela sentiu isso imediatamente ao entrar. Seus pais pareciam mais reservados, mais contidos, como se estivessem lidando com um peso invisível. Charles, sentado na mesa de jantar, mal olhou para ela ao cumprimentá-la, e Emma, sempre tão falante, parecia desconfortável. "Clara, querida, o que te traz aqui tão cedo?" perguntou Emma, forçando um sorriso. Clara se sentou em frente a eles com as mãos entrelaçadas no colo. Respirou fundo, sabendo que a conversa que estava prestes a ter não seria fácil. "Mãe, pai, precisamos conversar sobre a empresa", começou ela, olhando diretamente para Charles. "Eu sei que as coisas estão ruins e vocês não estão me contando a verdade." Charles, sempre orgulhoso, levantou o olhar para a filha, com o rosto endurecido. "Clara, isso não é da sua conta. Estamos lidando com isso." "Não, pai. Vocês não estão lidando com isso", retrucou Clara, mantendo a calma. "Vocês estão se afundando cada vez mais. E se continuarem assim, vão perder tudo. Por favor, deixem-me ajudar." Emma olhou para Charles, visivelmente desconfortável. Sabia que a filha estava certa, mas também sabia que Charles não aceitaria essa ajuda facilmente. "Não precisamos da sua ajuda, Clara", disse Charles, com um tom áspero. "Já aceitamos ajuda uma vez, e veja onde estamos agora. Não vamos nos humilhar de novo." Clara sentiu a raiva crescendo dentro de si, mas se forçou a manter a compostura. "Pai, isso não é sobre orgulho. Isso é sobre salvar nossa família. Eu sei que Lucas está disposto a ajudar, e ele faria isso por mim, por nós." Charles levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de raiva. "Eu não vou aceitar mais nada desse homem. Ele já nos humilhou o suficiente." Clara ficou em silêncio por um momento, observando seu pai, tentando encontrar uma maneira de romper essa parede de orgulho que ele havia erguido. "Pai, Lucas nunca quis te humilhar. Ele sempre quis nos ajudar. E eu amo ele por isso. Você não pode continuar a rejeitar alguém que só quer o nosso bem." Emma, que havia permanecido calada até então, finalmente falou com a voz baixa e trêmula. "Charles, talvez Clara tenha razão. Nós não podemos continuar assim. Estamos perdendo tudo. E talvez seja a hora de aceitarmos ajuda." Charles olhou para sua esposa, os olhos cheios de conflito. Clara nunca o tinha visto tão vulnerável. O homem forte e orgulhoso que sempre fora estava agora diante de uma escolha difícil: seu orgulho ou sua família. Ele respirou fundo, esfregando o rosto com as mãos. "Está bem", disse ele finalmente, em um tom derrotado. "Se Lucas quiser ajudar, eu aceito. Mas faço isso por você, Clara, não por ele." Clara sentiu um alívio profundo, mas também um peso no peito. Sabia que esse era um grande passo para seu pai, mas a relação entre ele e Lucas ainda seria um desafio a ser superado. Ela se levantou e foi até Charles, abraçando-o suavemente. "Obrigada, pai. Eu só quero o melhor para todos nós." Emma suspirou, aliviada por ver que, pelo menos por agora, a crise havia sido amenizada. Clara sabia que ainda havia muito a ser resolvido, mas aquele momento era um avanço. Ela só esperava que, com o tempo, as feridas entre Lucas e seus pais também pudessem ser curadas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Clara e sua família. Charles, embora ainda amargurado com a ideia de aceitar a ajuda de Lucas, cumpriu sua palavra e permitiu que ele entrasse no processo de reestruturação da empresa. Lucas, por sua vez, foi cuidadoso e respeitoso em todas as interações com os pais de Clara, evitando qualquer menção ao passado. Ele sabia que a única forma de construir algo novo seria deixar de lado as mágoas e trabalhar juntos por um futuro melhor. O trabalho árduo começou imediatamente. Lucas trouxe seus melhores consultores para ajudar a empresa dos Mitchell a se reerguer, e com o tempo, as finanças começaram a melhorar. Charles, embora relutante, não pôde negar a competência de Lucas e o impacto positivo que ele trouxe para os negócios. Mesmo assim, a tensão entre os dois ainda era palpável. Havia uma barreira invisível que ambos precisariam derrubar para que as coisas realmente se resolvessem.
Em meio a tudo isso, o relacionamento de Clara e Lucas se fortaleceu. A confiança que antes parecia tão frágil foi reconstruída de maneira sólida. Clara via em Lucas não apenas o homem que amava, mas alguém que estava disposto a fazer qualquer coisa para protegê-la e sua família. E Lucas, por sua vez, sentia que finalmente havia encontrado alguém que o amava pelo que ele era, sem se importar com sua fortuna ou status. Uma noite, algumas semanas depois, Clara e Lucas decidiram fazer algo que há muito tempo não faziam. Uma noite simples, só os dois, sem o peso dos problemas ou das responsabilidades. Eles foram a um pequeno restaurante fora da cidade, um lugar aconchegante e discreto, onde podiam ser apenas Clara e Lucas sem rótulos, sentados em uma mesa à luz de velas, com o som suave de uma música tocando ao fundo. Clara olhou para Lucas, seu coração tranquilo pela primeira vez em meses. "Eu sinto que estamos começando algo novo", disse ela, sua voz serena, mas cheia de significado. "Não só com minha família, mas com a gente também. Tudo o que passamos nos trouxe até aqui, e eu estou feliz por isso." Lucas sorriu segurando a mão dela por cima da mesa. "Eu também sinto isso, Clara. Passamos por muita coisa, mas no fim, tudo valeu a pena. E eu prometo que daqui para frente não haverá mais segredos. Tudo o que eu quero é construir nosso futuro juntos, de forma transparente e verdadeira." Clara assentiu, os olhos brilhando com a emoção daquele momento. Eles haviam passado por tantas provações, mas ali estavam, mais fortes do que nunca. O amor que sentiam um pelo outro havia sido testado de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto, mas agora eles sabiam que podiam enfrentar qualquer coisa juntos. Alguns dias depois, uma nova etapa se iniciava. Lucas convidou os pais de Clara para um jantar em sua casa, algo que, semanas atrás, teria sido inimaginável. Charles e Emma chegaram com um ar de incerteza, ainda desconfortáveis com a situação, mas dispostos a dar esse passo. Clara, nervosa, mas esperançosa, sabia que esse jantar era crucial para selar a paz entre Lucas e sua família. Quando todos se sentaram à mesa, a atmosfera era inicialmente tensa. Lucas começou a conversa de forma leve, falando sobre a recuperação da empresa e como as coisas estavam caminhando bem. Charles, ainda rígido, apenas assentia, claramente não à vontade. Mas com o passar do tempo, as barreiras começaram a cair. Emma, sempre mediadora, elogiou o esforço de Lucas e até Charles, em um raro momento de vulnerabilidade, admitiu que sem a ajuda dele, a empresa teria fechado as portas. "Lucas", disse Charles finalmente, olhando diretamente nos olhos do genro pela primeira vez sem desconfiança, "eu quero te agradecer. Sei que, no começo, fui duro com você, e por muito tempo deixei meu orgulho falar mais alto. Mas hoje, eu vejo que você não só salvou nossa empresa, mas também minha família. Obrigado." Lucas, surpreso pela honestidade de Charles, sorriu com humildade. "Eu só queria ajudar, Sr. Mitchell. Nunca foi minha intenção causar atrito. Tudo o que fiz foi por Clara e por vocês. E fico feliz que as coisas estejam se resolvendo." Clara observava a cena, emocionada. Ela sabia o quanto aquilo significava para seu pai, e ver Lucas e Charles finalmente encontrando um terreno comum era tudo o que ela poderia ter desejado. O jantar terminou em um clima mais leve, com risadas e conversas que pareciam naturais, como uma família que começava a se curar das feridas do passado. Ao final da noite, quando Charles e Emma se despediram, Clara sentiu que um novo capítulo havia realmente começado. O relacionamento entre Lucas e seus pais, embora ainda em construção, estava em um caminho positivo. Semanas depois, Lucas levou Clara para um lugar especial, um pequeno parque que ele frequentava desde os primeiros dias em Nova York. Sob uma árvore centenária, onde o som das folhas ao vento criava uma melodia suave, Lucas se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixa. "Clara, eu passei por muita coisa na minha vida, mas nada se compara ao que vivemos juntos nesses últimos meses. Você é a pessoa que me fez acreditar no amor, na confiança e no futuro. E eu não quero passar mais um dia
sem saber que você estará ao meu lado para sempre. Você aceita se casar comigo? Clara, com os olhos marejados de emoção, sorriu largamente. Sim, Lucas, eu aceito. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eles se abraçaram sob a sombra da árvore, com o mundo ao redor desaparecendo por um momento. Era o final de uma jornada cheia de altos e baixos, mas também o início de uma nova, repleta de possibilidades. Juntos, eles sabiam que podiam enfrentar qualquer desafio, porque o amor que construíram era inquebrável. E assim, o jovem milionário que um dia se disfarçou de mendigo para testar o amor, encontrou em Clara a verdade que sempre buscou. Não era o dinheiro ou o status que definiam o valor de alguém, mas sim o amor, a lealdade e a capacidade de se perdoar e recomeçar.